Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Guarde esse termo, cheia do Espírito Santo. Isabel estava grávida de João Batista e Maria de Jesus. 42. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que ouvi no teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Dando sequência nessa série de mensagens que eu tenho pregado, é de suma importância que você saiba como o Espírito Santo age na vida dos cristãos hoje. Por quê? Porque muitas pessoas, as más línguas, dizem que nós, da Resgatar, não acreditamos no Espírito Santo. Olha o absurdo. Dizem que nós somos frios, apáticos. Por quê? Porque o entendimento deles a respeito de como o Espírito Santo age é diferente. Eu vou mostrar aqui. Só que eu vou mostrar como que nós cremos e com base no que nós cremos que o Espírito Santo agiu no passado e continua agindo hoje também. Porque, olha esse texto que nós lemos. Aqui nós vemos João Batista dentro do ventre, cheio do Espírito Santo. Maria, óbvio, portadora de Jesus, cheia do Espírito Santo. E Isabel, a mãe de João, também cheia do Espírito Santo. E repare, é de suma importância que você venha a lembrar que o que está acontecendo aqui ainda está na antiga dispensação, ou seja, na lei. Como alguns dividem lei e graça, por mais que esteja aqui no Novo Testamento, Jesus aqui não tinha nem nascido, sua mãe estava grávida. A era da graça, o Espírito Santo de forma mais poderosa, como eu vou explicar, ele acontece ali em Atos 2. Ou seja, aqui nós ainda estamos na antiga dispensação, e nós vemos nessa dispensação, Maria, Isabel e João Batista, uma criança dentro do ventre, já cheia do Espírito Santo. O movimento pentecostal ele trouxe uma interpretação diferente daquilo que a igreja creu em 2000 anos de história. Diferente, então por isso que eu vou mostrar aqui qual o ponto de vista histórico. Eu sei que por vezes você lê na Escritura, que o Espírito Santo nos encha, derrama sobre nós como chuva, inunda-nos. E isso é apenas uma forma poética de se dizer, Deus, eu quero ser cheio da tua vida. E com base nisso, você precisa entender como que o Espírito Santo agia no passado e como que ele continua agindo hoje na vida dos crentes. Então, o primeiro princípio é o seguinte, põe ele, por favor. Primeiro princípio, o Espírito Santo sempre agiu na vida do povo de Deus. Como nós lemos, Isabel, na antiga dispensação, grávida e cheia do Espírito Santo. Por que eu enfatizo isso? Eu, pelo menos, vim de igreja pentecostal e no seminário eu aprendi algo que eu vejo hoje que é absurdo. Por exemplo, olha o que eu aprendi. Que antes do Pentecostes, o Espírito Santo não agia na vida dos cristãos, daqueles que professavam fé em Deus. Cristãos, o nome é só em Atos. Mas aqueles que não tinham fé em Deus, antes do Pentecostes, ele não agia. O Espírito Santo vem, então, a partir de Atos 2. Antigamente, ele entrava nas pessoas e saía das pessoas. Ele vinha, possuía, no bom sentido, óbvio, e depois acabava saindo das pessoas. Ele atuava mais na vida de reis, profetas e sacerdotes. Mas veja, Isabel não era rainha, não era profeta, e não era sacerdotisa, até mesmo porque não existia. E ainda assim, essa mulher, dona de casa, o que Isabel era? Dona de casa. O que muitas irmãs aqui são. E na antiga dispensação, uma mulher dona de casa cheia do Espírito Santo. Nós cremos que sim, há uma diferença entre a atuação do Espírito Santo, como nós vemos hoje, pós Atos 2, e como ele agia na antiga dispensação. Sim, há uma diferença. Só que uma coisa é fato, o Espírito Santo sempre agiu. Na antiga aliança, ele vinha de forma mais específica, para algumas obras também específicas. Era o caso, alguém que precisava reinar. Então ele recebia uma capacitação sobrenatural para que aquela função fosse exercida. Um sacerdote
né? Ele era até consagrado, ungido ali, esta era a representação. Mas o povo de Deus no Antigo Testamento também tinha o Espírito Santo, porque, irmãos, é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que converte, que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que salva. Então, se nós acreditamos que o Espírito Santo ele veio só depois do Novo Testamento, nós estamos dizendo que essas pessoas, elas se arrependiam dos seus pecados, elas criam em Deus, elas eram salvas por conta de si mesmas, e não por conta do agir de Deus. Estamos dizendo que essas pessoas fizeram todas essas coisas, inclusive a salvação, baseada na sua própria força. Eu sei que, talvez na sua cabeça, né? Se ouviu, como eu ouvi durante vários anos, assim, que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e no Novo Testamento somos salvos pela graça. Alguém já ouviu isso ou só eu que ouvi isso aí? É mentira, muita mentira. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação se dá pela fé em Deus, pela fé em Cristo. Qual que é a diferença? No Antigo Testamento, que eles estão para trás de Cristo, as pessoas eram salvas porque elas criam num Cristo que viria, que estava à frente. Nós que estamos depois de Cristo, nós olhamos para trás e acreditamos num Cristo que veio. Mas a salvação sempre foi pela fé, pela graça de Deus. É uma questão de lógica. Se essas pessoas do passado não tinham o Espírito Santo, como dizem alguns, e eram salvas sem o Espírito Santo, hoje também é possível? Daí vem aquelas frases do tipo, né, olha, aquela pessoa não é cristã, mas é uma boa gente. Ou seja, ela pode ser salva mesmo sem ser cristã. Isso é um absurdo. Antes nunca pôde, agora também não se pode. O problema dessa interpretação que nós vemos é basicamente o seguinte. A primeira coisa que nós vemos é que na Escritura há relatos do Espírito Santo entrando e saindo das pessoas. No Antigo Testamento. Saul é um caso clássico. A Escritura vai dizer que o Espírito Santo se afastou dele. E com base nisso, as pessoas dizem, está vendo? O Espírito Santo entrava e o Espírito Santo saía. No Salmo 51, põe ele, por favor, Caio. Salmo 51, olha o que a Escritura diz. Davi dizendo, não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Então, com base nisso daqui, Davi orando, né? Oh Deus, não tire de mim o teu Santo Espírito. Com base neste entendimento, sem um contexto maior, as pessoas chegam à conclusão de que a pessoa é crente, mas ela podia deixar de ser, porque o Espírito Santo estava nela, mas ele também podia sair. Mas há uma grande diferença que eu e você precisamos aprender a distinguir em relação à operação do Espírito Santo para que as pessoas sejam salvas. Isso é uma só. O Espírito Santo agia assim e age. Esta é uma obra do Espírito Santo. Mas há também o poder de Deus para que o ser humano, seus filhos e filhas, sejam capacitados para uma obra. E eu vou mais além. Você vai ver o Espírito Santo agindo em algumas pessoas que nem crentes eram. Nem crentes eram. Eu vou mostrar para você. Davi, ele recebeu uma unção para ser rei. Uma capacitação sobrenatural para que ele pudesse reinar. Todavia, Sansão, que também tinha recebido, diz a Escritura que por conta do seu pecado, o Espírito Santo se afasta de Sansão. Você lembra? Por conta do pecado de Sansão, o Espírito Santo se afasta dele. Qual foi a consequência? Ele perdeu a força. Não diz que ele perdeu a filiação. Não diz que ele deixou de ser filho. Diz que ele perdeu o poder. Pastor, isso talvez não seja brecha para a pessoa viver de qualquer jeito. Porque se uma vez salvo, sempre salvo, que nós constantemente afirmamos, se eu fui salvo, eu posso andar meio de qualquer maneira, porque já que é salvação, eu não perco. Este pensamento talvez seja o pensamento de pessoas que de fato nunca se converteram. Porque a partir do momento que você sabe o preço que foi pago pela sua vida, o sacrifício que Jesus fez para que nós pudéssemos ser salvos, o preço que ele pagou para que os nossos pecados fossem perdoados. Ora, um cristão de verdade jamais vai ter esse tipo de pensamento. Mas se alguns ainda entendem assim, têm dúvida, eu louvo a Deus por isso, porque tiveram esse entendimento também quando Paulo pregava. Paulo dizia assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe qual foi a conclusão que as pessoas chegaram? Ora, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais. Porque assim a graça vai ser ainda maior. Ou seja, a gente tem que sair daqui, aquela musiquinha lá, né? Beber, cair, levantar, isso que é vida.
Óbvio que não. Como consequência imediata, nós vemos que Sansão, ele perdeu a força, mas não deixou de ser filho. Deixou apenas de ter a capacidade para fazer aquilo ao qual Deus tinha o chamado. Mas não só isso, ele teve um prejuízo enorme depois em sua vida. É a mesma coisa que nós veremos em Saul. Saul, a Escritura vai dizer que o Espírito Santo o capacita para ser rei, só que ele não era crente. Pastor, mas como assim? O Espírito Santo age na vida de pessoas que não são crentes? Em determinadas horas ele assim o fez. Lembra Balaão? Gente, Balaão era falso profeta. Falso profeta, e Deus vai lá e usa a boca do falso profeta. Em vez de amaldiçoar o povo de Deus, ele vai e abençoa. Então, precisamos fazer essa distinção. A segunda coisa que nós vemos, Caio, por favor. A segunda coisa que nós vemos é a seguinte: sendo cheios do Espírito Santo. No meio pentecostal, você que talvez veio de lá igual eu, como que você precisa fazer para você ser cheio do Espírito Santo? Muitos lugares dizem que você precisa da oração de um pastor poderoso. Pastor que subiu ao monte, que jejuou pela sua vida. Se for estrangeiro com sotaque, gente, a unção é maior. Veio de fora, o povo fica doido. Já viu como funciona as igrejas pentecostais? Fala que vai vir um pastor de fora, gente. Ó, barrota. Eu falo para você que eu já fui ignorante. Desse jeito. Eu lembro uma vez, eu estava lá em outro estado, lá em Goiás. E tinha um pastor lá, acabou o culto, ele falou: olha, você que quer realmente ser cheio do Espírito Santo, eu vou orar por você. Irmãos, e acabou o culto, e era uma fila quilométrica, acho que tinha umas 5.000 pessoas no culto. E a fila gigante para receber a oração do ungido. O que eu pensei? Falei, não posso perder, gente, imagina. Pastor Estados Unidos orando por minha vida, quanto que eu vou achar? Irmão, mas eu lembro que na hora que eu estava subindo, ele me viu, mas ele veio com tanta sede, mas deu um raduque no meio da minha barriga, sabe? Pá! Receba! Na hora eu senti não unção, mas uma dor na barriga. Gente, o Espírito Santo é meio violento, né? Então nós vamos acreditando que é dessa forma que o Espírito Santo age, que se o fulano não colocar a mão na minha cabeça, não lambrecar com óleo, meter lá na chapinha, estragar a chapinha, escorrer, engruvinhar tudo o cabelo, cai para trás, se levanta. Se não fizer assim, o Espírito Santo não vai agir, eu não vou ser cheio de Deus. Isso é um absurdo. A Escritura vai ensinar a mim e a você como que nós somos cheios do Espírito Santo. Você, irmã, sabe como você é cheio do Espírito Santo? Efésios 5,18. Você que é casada, sendo submissa ao marido, como ao Senhor. Efésios 5, Paulo começa a dizer: não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E então ele começa a dizer como somos cheios do Espírito Santo. Ele diz: mulheres, sendo submissas ao seu marido como a Deus. Ou seja, a forma como você é submissa a Deus, com respeito. Você fala com Deus de qualquer jeito? Não fala, né? Vai falar com o marido? Não deve falar. Então, quando nós fazemos isso, vocês, mulheres, a Escritura diz que vocês são cheios do Espírito Santo. Como que os maridos são cheios do Espírito Santo? Paulo continua, verso 22. Amando a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Amando a sua esposa, meu querido irmão e irmã, como Cristo amou a igreja. Depois fala a respeito dos filhos. E os filhos, como que esses são cheios do Espírito Santo? Se sujeitando aos pais, honrando aos pais. É dessa forma que nós vamos sendo cheios a cada dia do Espírito Santo. Só que eu sei que para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo, eles colocam como se fosse um evento posterior à conversão. Você se converte e alguns, não todos, né? Uma elite ali, posteriormente é batizada pelo Espírito Santo. E por que eles acreditam assim? Que as pessoas se convertem e depois de algum tempo, alguns são batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, que eu já falei que é a respeito disso. Muito tem a ver com Atos 2, que realmente algumas pessoas ali, elas ouviam o Evangelho, se convertiam, e depois os apóstolos oravam, então elas eram cheias do Espírito. Cornélio, exatamente isso que acontece. Aí Augusto Nicodemos, explicando, ele diz assim: aquela era uma época de transição, era necessário um sinal notório do cumprimento da profecia de Joel. Haja vista ser o Espírito Santo invisível e imaterial, como as pessoas saberiam que ele veio? Aquela época ali era uma época diferente, então Deus agiu de algumas formas diferentes, mas depois ele nos deixa uma regra. É fácil, basta você ler a Escritura e você vai ver. Efésios 5,18, mas não só Efésios, Atos capítulo 2, versículo 38.
olha o que a Bíblia diz. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavrinha dom ali em grego, ela pode ser traduzida sem perda de significado por presente. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que Paulo está dizendo é que quando nós cremos, naquele momento, nós recebemos o Espírito Santo. E a partir dali, então, somos cristãos, ele faz morada em nós. E isso acontece quando? No momento da conversão. O que posteriormente nós precisamos fazer é buscar constantemente a plenitude do Espírito Santo, ou seja, continuar cheio. Quando nós nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo vem e faz morada em nossa vida. Só que para que nós sejamos cheios a cada dia, é necessário que continuemos a buscá-lo. É uma velha ilustração, mas talvez exemplifica muito bem isso. É igual o carro, você compra o carro, sai com um tanque cheio. Você não abastece uma vez na vida só a criatura. Você precisa constantemente abastecer. E a mesma coisa em relação ao Espírito Santo. Só que os pentecostais, eles transformaram a plenitude do Espírito Santo numa coisa totalmente emocional. O que é ser cheio do Espírito Santo? Como que foi o culto da sua igreja? Eles dizem: nossa, meu culto foi poderoso, porque tinha anjo voando, tinha gente rodando, gente chorando, babando, virando do lado. E então, com base nessas coisas, eles dizem: o Espírito Santo agiu. Fale para os irmãos, né, que eu já vi na igreja uma vez, a unção do Homem-Aranha. O cara, sério, tinha uma pilastra assim no meio, o cara saiu correndo, a unção, e pulou e grudou na pilastra, assim, né? Aí ninguém largava o cara de lá. Você já deve ter visto a Ana Paula, né, Valadão, a unção do leão, e várias outras. Então eles condicionam o ser cheio do Espírito Santo com sentir, com arrepio, com choro. Eu já falei para os irmãos: olha, se o Espírito Santo agisse na minha vida só às vezes que eu choro, gente, eu acho umas 6, 7 vezes no máximo. Em 15 anos de crente. É óbvio, tem pessoas que têm mais facilidade para chorar, mas não tem nada a ver com isso. Nada a ver com emoção. Aí o que muitos reformados, como nós, fazem? Eles pegam esse problema pentecostal que associam tudo à emoção e vão para o outro extremo, rejeitam qualquer emoção. O culto, como que é? Ele canta aqui, ó. Amém. Não pode levantar uma mão, você é quase um pecador. Se chorou e fez assim ainda, Deus, todo mundo já olha para você: que é isso, rapaz? Não podemos também ir para esse extremo. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele para viver uma vida que glorifica ao Senhor. Isso é ser cheio. E para encerrar, nós vemos algumas consequências disso. Primeiro, o selo do Espírito Santo acontece uma vez. O enchimento do Espírito é algo contínuo, como eu acabei de falar. O selo é aquilo que ninguém tira, meu irmão. Se Deus te marcou, Deus te salvou, nada, nem ninguém, diz a Escritura, pode nos separar do amor de Deus, diz Paulo em Romanos. Só que nós precisamos ser cheios continuamente. Tanto é, se você ler Atos capítulo 2, você vai ver dizendo assim: e eles estavam orando e foram cheios do Espírito Santo. O mesmo povo, no capítulo 4, diz que orando foi cheio do Espírito Santo novamente. Como? Porque precisa ser algo contínuo. Depois, leia ali Efésios capítulo 5, versículo 18, você vai ver Paulo dizendo: não embriagueis com vinho, qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o enchei-vos ali, no grego, né, dá essa intenção de continuidade. O tempo verbal ali é o presente contínuo, é como se fosse o nosso gerúndio. Lembra o nosso gerúndio, que é cantando, andando, falando, que dá a intenção de continuidade? O ser cheio do Espírito Santo aqui é como se fosse isso, enchendo, enchendo, enchendo. E talvez um grande exemplo seja o maná, né? O maná, ele era colhido todo dia. Todo dia, então todo dia você precisa buscar ser cheio. A segunda coisa que nós vemos é que o selo do Espírito Santo é uma experiência dada por Deus. O enchimento é uma busca contínua feita por nós. O selo do Espírito Santo é Deus quem faz, mas para que nós venhamos continuar a ser cheios,
precisamos buscá-lo continuamente. Como tem a ordem de Efésios, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Ele diz ali, além da mulher se submetendo ao marido, do marido amando a esposa, além dos filhos se sujeitando aos pais. Você já parou para pensar nisso? Você que é filho? Seu pai está com aquela vara que vai ser uma espada. E bah, você, Senhor, aleluias. Você é cheio do Espírito Santo apanhando. A Havaiana até ligada na sua cabeça, esse Espírito Santo. Vem com a pomba, vem chinelo da sua mãe. Pau. Agradeça. Se sujeite. Daí você fica bravo, você perde. Não pode ficar bravo, tem que aceitar, se sujeitar. Paulo vai dizer aqui que nós somos cheios do Espírito Santo, cantando cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual? Muitos pentecostais interpretam um cântico espiritual como cânticos em línguas. E eu já fiz uma pregação só sobre isso, né? Não vou explicar de novo. Mas não tem nada a ver. Cântico espiritual são os cânticos bíblicos. Um exemplo de um cântico que não é espiritual, sabor de mel. Isso aí não é um cântico espiritual. Você canta, você se enche de vanglória, né? De vontade de destruir os outros. Agora, quando você pega canções bíblicas como essa que nós cantamos, né? Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, quem me socorrerá. É aí que você tem que buscar. Então, quando nós cantamos cânticos bíblicos, somos cheios do Espírito Santo. Quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós clamamos a Deus, independente de sentir, irmão, se sentir bem, louvado seja Deus. Se não sentir, não tem problema, você orou, cantou, declarou a sua fé, creu, a Escritura diz que você é cheio do Espírito Santo. E ponto. E terceiro, para encerrar, o fruto do Espírito Santo é uma vida de culto a Deus e amor ao próximo. O fruto do Espírito Santo é uma vida de culto a Deus. Você, eu, todos nós. Você não cultua a Deus só quando você vem a este lugar. Só quando você frequenta um pequeno grupo. Você não cultua a Deus apenas quando você está orando no seu quarto com a porta fechada. A Escritura diz que a nossa vida é uma vida de culto a Deus, seja em casa, no trabalho, de férias na praia. A nossa vida é uma vida de culto a Deus. Uma vez perguntaram para o homem de Deus o seguinte: olha, abaixa um pouquinho só o de fora para mim, Miguel. Alô, esquece, tá bom. Uma vez perguntaram para o homem de Deus o seguinte: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Você pensa aí, se fosse você. Não precisa responder, claro, né? Só pensa. O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Talvez a maioria, pastor, queria estar no culto. Nós vai falar amém, ele volta. Bênção. Queria estar orando. Então esse homem de Deus diz assim: eu queria estar fazendo aquilo que eu faço todos os dias. Por quê? Porque minha vida é para Ele. Tudo que eu faço é para Ele. Então, a nossa vida, a sua vida, meu irmão, lembra disso. O seu trabalho é um culto a Deus. Se você ali age contra a Escritura, você vai ver que você está denegrindo a imagem do seu Senhor. Aí então, você dá um péssimo testemunho no serviço, e depois você vai e manda um videozinho lá para a pessoa. Vem à igreja. Vai fazer o quê? Para ser igual você, eu fico em casa, criatura. Não precisa. Outra forma é amando o próximo. Eu sei que, às vezes, o próximo dá uma faísca com a gente ali, né? Mas são esses que nós temos que amar. Porque a Escritura diz que quando nós amamos o próximo, nós somos cheios do Espírito Santo. E quem é o próximo, meu irmão? É literalmente aquele que está do seu lado. Quer alguém mais próximo que a esposa? Que o marido? Esse é um teste. Semana passada, retrasada, fiz 21 anos de união com a minha esposa. Gente, troféu para ela, óbvio, né? Já olhou até para mim, assim, ó. Para ela. E já ouvi, né, uma vez o pastor dizendo: pastor, você já pensou em divórcio? Nunca, né? Homicídio, inúmeras vezes. 21 anos, gente, quem que não pensa? Só quem é casado sabe o negócio, a dose. Mas uma excelente forma para ser cheio do Espírito Santo é amando o próximo. Inclusive quando o próximo erra. Filho,
que é algo que testa mais o nosso 70 vezes 7 que filho, gente. Tem lá para você ver. É uma benção. Pelo menos nas redes sociais é uma maravilha, né? Filhão, que eu tanto amo. Olha para você ver o dia comum, o pau quebra em casa. Testa a gente constantemente. O meu menor, esse tempo atrás, fez isso. Ele pegou o borrifador de água da minha esposa, jogou na TV. Jogou no celular dela embaixo e jogou o celular do irmão na piscina. Eu comecei a contar, né? 2.000 aqui, 1.000 aqui. Gente, vou pôr para doação. Não é ali fora, é uma plaquinha, né? Doce. Eu tô lá bravo, velho. E minha esposa vai fazer o quê? Vou matar? Apesar que eu podia falar igual a mãe do Cristo, né? Eu te coloquei no mundo, eu tiro dele. Eu falei, não. Fazer o quê, né? Bens materiais, a gente compra outro. Mas quando nós fazemos isso, quando nós amamos o próximo, o irmão do lado é um próximo seu. O pastor. O dia que o pastor errar, meu irmão, ame o pastor. Vai ser cheio do Espírito Santo, às vezes meio com aquele babo de raiva caindo, mas vai ser cheio. É assim que somos cheios do Espírito Santo. Precisamos amar o próximo. Precisamos buscar a Deus. Cantar, participar dos cultos, ser gratos ao Senhor, se submeter às autoridades às quais Deus designou em nossas vidas. Todas essas são formas de ser cheios. E em contrapartida, se esvaziar do Espírito Santo é só você fazer o contrário. É só você deixar de cultuar, é só você deixar de buscar a Deus. É só você ser um rebelde, é só você não obedecer os pais, é só você não amar a esposa e nem o marido. Sansão, ele pecou e o Espírito Santo não era mais com ele. Por conta de uma vida pecaminosa. Ele perdeu o enchimento, como eu disse, não o selo. Para mostrar para mim e para você que, mesmo nós, sendo crentes, filhos genuínos de Deus, nós podemos levar uma vida de fracasso. Podemos levar uma vida de desgraça. Por quê? Por não se submeter e não buscar ser cheio da palavra de Deus a cada dia. E olha o que Sansão fazia, né? Ele não podia beber vinho e passeava na vinha. Ele não podia tocar em nada morto por conta do seu voto, mas ele pegava mel lá da boca do leão. As consequências, ele teve os olhos furados, ele virou chacota por seus inimigos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós ficamos carregando os nossos pecadinhos, nossos hábitos mundanos, não seremos cheios do Espírito Santo, pelo contrário, nos esvaziaremos a cada dia mais e levaremos uma vida de desgraça. Então, lembre-se disso. Ore sem cessar, como diz Paulo, constantemente. A oração deve ser um hábito como escovar os dentes. Se você tem dificuldade para orar, eu aconselho você, né? Faz igual eu, faça um bloquinho de notas ali no celular, todo mundo tem celular hoje. Marca ali as suas necessidades, aquilo que você precisa, as coisas que você almeja. Coloque uma música antes, né? Agradeça a Deus, louve a Ele. Depois, então, coloque diante do Senhor as suas petições. Essa é uma forma, Paulo diz em Filipenses 4, né? Que nós devemos fazer conhecidas de Deus, através da súplica e da petição, as nossas necessidades. Então, assim que eu e você devemos fazer, orar constantemente, ler a palavra todo dia. Se você lesse, meu irmão, a Bíblia, 10% do tanto de vezes que você passa o celular assim, ó. Você lê a Bíblia em um ano, rapidinho. Objetivo. Devemos ter objetivo. Da mesma forma que uma má alimentação física nos deixa fraco, não só fraco, né? Às vezes engorda também, mas de uma forma não saudável, se nós não buscamos constantemente sermos cheios do Espírito Santo, iremos enfraquecer e também ter uma vida espiritual ruim. E lembre-se, Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito, né? Então nós temos que nos esforçar para apresentar aqueles frutos do Espírito ali. E o maior fruto do Espírito é a paz, a longanimidade, o amor. Só que essas coisas nós conseguiremos apenas buscando a Deus constantemente. Amém, meus irmãos?